Olá, você que me assiste mais uma vez aqui no canal, muito obrigado. Sábado, 25 de abril de 2026, meio-dia em ponto, ou quase, né? E dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo, mais um tema relevante aqui para a nossa vida profissional, no mundo corporativo, nas nossas relações humanas. Hoje, tratando da gestão por competências na era da complexidade, nessa era de complexidade em que nós vivemos, nesse mundo em constante transformação com o qual nós convivemos, né? E o subtítulo nos lembra do conhecimento, das habilidades e atitudes de cada um no dia a dia de sua vida até o capital humano estratégico. E vamos desenvolver esse tema mostrando aí algumas ideias. A gestão por competência representa uma das mais relevantes transformações na teoria e prática de gestão de pessoas nas últimas décadas. Mais do que uma ferramenta de recursos humanos, ela constitui um paradigma organizacional que reposiciona o ser humano como portador de valor estratégico e não apenas como recurso operacional. Eu sempre tenho falado disso aqui em vários momentos, com vários enfoques, conforme as teorias expostas, conforme as ideias compartilhadas e as análises feitas em relação ao pensamento de muitos autores, filósofos, pesquisadores e análise do próprio mundo que nos rodeia. Então, sempre lembrando da importância das pessoas. E falando um pouquinho de mim, né? Falando em pessoas, me apresentando aqui, sempre importante, sou graduado em gestão pública, também em filosofia, em formação pedagógica em filosofia, direito público, teologia, filosofia e história, minhas áreas de pós-graduação, sou tutor em EAD e também me formei líder no conceito Seis Sigma, no nível Black Belt. E através desse meu histórico acadêmico é que eu desenvolvo o meu trabalho profissional como palestrante motivacional, corporativo e educacional aí junto a empresas e junto a associações, alguns desses trabalhos que faço voluntariamente. Falando da gestão por competências, expondo aqui conceitos e fundamentos, de forma objetiva pelo perfil aqui do nosso canal. A gestão por competências baseia-se na identificação, no desenvolvimento e alinhamento de competências individuais às necessidades organizacionais. Seu núcleo teórico é o modelo CHA, que vem justamente das palavras conhecimentos, habilidades e atitudes que refletem aí o que cada um de nós é e é capaz de fazer. No contexto do conhecimento, nós nos referimos ao saber teórico que cada um possui. Em relação a habilidades, é o saber fazer, né? A aplicação prática desses conhecimentos, desse saber teórico. E a atitude é o querer, querer fazer, uma vontade ativa de produzir algo, né? Comportamento, motivação. Essa tríade é fundamental porque rompe com modelos tradicionais que valorizavam apenas qualificações formais, passando a considerar o desempenho como resultado de um sistema integrado de saber, de agir e de querer agir. É muito importante isso. A evolução das teorias que nos levam às bases modernas, né, desse pensamento. A gestão por competências não surge isoladamente nesse processo histórico, ela é fruto de convergência de várias teorias. É um desenvolvimento que vem se realizando ao longo do tempo. Então, por isso aqui o título da evolução teórica e bases modernas deste pensamento. E aí nós temos quatro tópicos, quatro áreas. Psicologia do desempenho, que vem justamente da crítica a testes de inteligência e da apresentação de uma proposta para avaliação real no desempenho das pessoas. Assim,
Alguns têm questionado a dependência exclusiva dos testes de quociente de inteligência, que tradicionalmente são realizados para prever sucesso acadêmico ou profissional. Temos uma visão baseada em recursos, o RBV, né? Vantagem competitiva que depende de recursos valiosos, raros, difíceis de imitar. Competências, portanto, tornam-se ativos estratégicos. Falando em competências, as competências essenciais, as core competências. As organizações se destacam por isso. Habilidades, tecnologias, conhecimentos exclusivos que uma empresa faz melhor que os seus concorrentes, proporcionando vantagem competitiva. Então, não se refere somente ao indivíduo, mas acaba também se referindo às empresas e corporações, às organizações. Por que não dizer das associações também de prestação de serviço, enfim. Como eu disse, tudo que se apresenta aqui para a vida do mundo corporativo e profissional, nós podemos conectar com a nossa vida fora do ambiente de trabalho, né? Nas nossas relações sociais, no nosso trabalho voluntário, enfim. E aí estamos falando principalmente da gestão estratégica de pessoas, que vai integrar o recrutamento, o treinamento, a avaliação ao planejamento organizacional. São 4 vertentes, 4 áreas, 4 tópicos onde nós podemos conectar, fazer convergir essa ideia. Dando sequência aqui à nossa apresentação, vou falar para vocês é, das competências como ecossistema dinâmico, uma abordagem inovadora, uma leitura contemporânea que nós fazemos e mais avançada da gestão por competências que propõe superá-la como um mapa estático e entendê-la como um sistema adaptativo complexo, onde competências não são fixas, elas são emergentes, onde dependem de contexto, cultura, integração social, onde evoluem com tecnologia e ambiente. E isso conecta a gestão por competências com a teoria da complexidade, com a aprendizagem organizacional, com a agilidade organizacional, uma nova perspectiva, onde competência é a capacidade de adaptação significativa em contextos complexos. Assim, o foco vai deixar de ser mapear as competências ideais para passar a ser criar ambientes onde competências emergem e se reinventam continuamente. Sempre importante lembrar disso. A vida não é estática, o mundo vai se transformando e nós necessitamos da capacidade de acompanhar esta mudança. Senão aquela imagem do carro, né, do carro, da vida que atropela o indivíduo se torna real. Aplicação prática ou aplicações práticas, né? Estrutura sistêmica. Gestão por competências atua em múltiplos subsistemas. Recrutamento e seleção por perfil, avaliação de desempenho por competências, trilhas de aprendizagem personalizadas, planos de carreira, sucessão, remuneração estratégica. Essas práticas permitem reduzir erros de contratação, permitem direcionar os treinamentos, alinhar pessoas à estratégia que a empresa tem. É quase como uma avaliação, ou é de fato uma avaliação pessoal das capacidades individuais. E falando de individualidade no contexto de integração com todo que está ao nosso redor, eu peço para você se inscrever aqui no canal, me ajudar a aumentar o número de pessoas inscritas, aumentar o número de visualizações aqui nas palestras, nessas ideias que eu tenho compartilhado toda semana. Então, se você não se inscreveu, por favor, se inscreva. Se você já está inscrito, eu agradeço. Compartilhe o endereço do canal, compartilhe o link de algum tema que você apreciou, que te falou mais fundo, de modo pessoal. A intenção é sempre apresentar ideias, buscar colaborar com um progresso progressivo, né? O crescimento, sempre num contexto de evolução
para o bom, para o bem, para o belo, né? Para o melhor que a gente pode alcançar como indivíduos. Muito obrigado por isso. E dentro desta ideia aí apresento conexões, ainda mais conexões. A riqueza desse modelo está na sua natureza interdisciplinar. E aí, nesse contexto, temos a psicologia, que nos traz aí ideias de motivação, comportamento organizacional, a neurociência, a aprendizagem, plasticidade cerebral, desenvolvimento de habilidades complexas, economia, né, o capital humano, a vantagem competitiva sustentável, a força da ação de cada um, né? Subtítulo do meu livro, a qual vou falar na sequência. Educação, através da aprendizagem por competências, que podemos extrair também da Base Nacional Comum Curricular do Brasil, educação baseada em resultados. E na filosofia temos a ética do trabalho, Aristóteles, a virtude como hábito, existencialismo, responsabilidade individual na ação, entre outras. Mas aqui são algumas conexões desta teoria com outras áreas do conhecimento humano. A integração e a importância dela no contexto de vida humana. E aí falei do meu livro, Vida Humana, sempre em frente, de caminhar em frente, sempre em frente, de enfrentar os problemas da vida, né? O poder da força da ação de cada um no dia a dia. Eu desenvolvo essas ideias que estou apresentando aqui, outras que apresentei nos vídeos já aqui no canal, de uma forma naturalmente diferente, por se tratar de um livro, são 200 páginas onde eu desenvolvo essas ideias, apresento a minha visão filosófica sobre muitos assuntos. Você pode adquirir esse livro por R$ 75, com já no preço de R$ 75 já incluída a despesa de correio para enviar para você na sua casa. É só fazer um Pix para o meu e-mail profissional, né? domingosleomonteiro@outlook.com, ou mandar um e-mail para mim perguntando sobre como você pode comprar ele por cartão de débito ou crédito. Eu vou te mandar um link, você faz a compra e depois você me manda o seu endereço. Garanto que você que vai adquirir o livro vai gostar da abordagem que eu apresento nele. E abordo agora, como sempre faço, em relação às teorias que exponho aqui, as incongruências, limitações e críticas que são feitas a ela, neste caso aqui, no tema de hoje, né? Primeira crítica, reducionismo humano. Alguns defendem que essa ideia transforma pessoas em portfólios de competências e isso pode ignorar a subjetividade, reduzir identidade ao desempenho. Excesso de mensuração, porque nem todas as competências são mensuráveis, como, por exemplo, criatividade, liderança informal, intuição. Ilusão de controle, a ideia de mapear todas as competências pode gerar uma burocratização e a falsa sensação de previsibilidade. A vida não é estática, né? Portanto, viés cultural, competências valorizadas que refletem ideologia organizacional em um contexto socioeconômico específico, que muitas vezes não contempla a realidade de outros povos e culturas. E crítica contemporânea prática sobre o assunto, discussões informais, como em comunidades acadêmicas online, apontam que o modelo pode ser mal aplicado e virar uma retórica vazia ou uma espécie de coaching superficial, quando não estiver fundamentado teoricamente. Então, sempre importante também entender a ideia, extrair dela as coisas boas e saber também o que se fala como crítica a respeito desses assuntos, para que nós possamos formar, você que me assiste aqui, vai formar a sua própria avaliação. Quais as tendências futuras sobre o assunto tratado? A gestão por competências está evoluindo para uso de dados para prever o desempenho, para estruturas baseadas em habilidades e não em cargos específicos, para um processo permanente de aprendizagem, desenvolver ainda mais as competências que já se tem e outras, né, que você pode desenvolver. E com a inteligência artificial, mapeamento dinâmico de competências e recomendações personalizadas. Então, o processo de acompanhamento do indivíduo dentro desta ideia de gestão de competência vai progredindo para
esta imagem, este cenário, para este futuro, que já se realiza até, de certo modo, hoje. Qual a conclusão que nós podemos chegar? A gestão por competência pode ser compreendida, então, como um sistema estratégico de desenvolvimento humano que integra conhecimento, ação e intenção, orientado à criação de valor organizacional em ambientes complexos e mutáveis. Acaba se conectando com as outras ideias, outros vídeos aqui do canal também falam muito disso, eu falo muito disso, da importância do indivíduo, da vontade, da dedicação, da disciplina. Então perceba que os filósofos, pensadores, os que teorizaram sobre esses assuntos, sempre acabam destacando essa realidade de capacidade individual, né? Cada um vai realizar na medida da própria vontade. Pense nisso. Esse tema que eu apresentei aqui, hoje, numa rápida exposição, foi extraído dessas fontes de consulta. Você pode acessar, inclusive hoje eu já coloquei até aqui os links, né, de algumas delas em que eu busquei fazer esta integração e apresentar para vocês aqui. Eu faço esse trabalho profissional como palestrante motivacional, como palestrante educacional, como palestrante corporativo e também voluntariamente em algumas associações, através desses temas principais que estão aqui na tela agora. Você pode assistir um vídeo que está aqui no canal, que chama Conheça o Meu Trabalho, onde eu falo pontualmente sobre cada tema que está aqui. Recomeçar, a conexão, tudo está conectado, a força da própria vontade, o poder da natureza que nós temos dentro de nós, o indivíduo, você, eu como uma obra de arte, relações até é, com alguns aspectos teológicos, né? E não no aspecto religioso em si, porque sempre eu faço as conexões também com outras escolas, né? Que muitas vezes defendem algo mais palpável que não a metafísica. Então você tem aqui vários assuntos. Todas as coisas são possíveis, você é uma pessoa ativa e de sucesso, a abordagem até sobre a morte, sobre aspectos que podemos extrair de lição, né, para a vida cotidiana. Você pode me contratar para fazer essas apresentações individualmente, né? Você identifica lá, você assiste o vídeo, você vai ver. A palestra, todas as coisas são possíveis, persistência e constância, ela tem um foco, né? É você, no caso, a pessoa, né, que está assistindo, você e algum foco, alguma necessidade, alguma característica. Então, muitas vezes na empresa você quer atuar em alguma área que essas palestras podem te ajudar de forma específica. Se não, também como um programa integrado, que pode ser desenvolvido mensalmente, ao longo de um ano, pode ser desenvolvido também num intervalo de meses, né? Em 3 ou 4 meses, enfim, de acordo com a sua necessidade. Aí manda um e-mail para mim, pergunte mais detalhes e nós podemos interagir nesse sentido. E interagir, você pode também comigo pelas redes sociais, está aí o QR Code da minha página no Instagram, eu estou também no Facebook e no LinkedIn, além do QR Code aqui do canal. Meu e-mail, mais uma vez para reforçar, domingosleomonteiro@outlook.com. Eu agradeço a você que mais uma vez está aqui comigo assistindo essa apresentação. Lembrando sempre como faço. Você é uma pessoa importante, tudo que você faz de bom é importante. Você faz de bom para você, para as outras pessoas. E mesmo momentos difíceis, onde muitas vezes você está diante de algo que você está achando que não vai conseguir resolver, que não vai conseguir vencer, esses momentos também são importantes. Momentos de tristeza, de dor, ingratidão, que a vida às vezes nos traz. Sempre em frente não quer dizer que você sempre vai andar rápido para frente. Muitas vezes é você tendo necessidade de parar, de sentar à beira do caminho da vida, pensar, olhar ao seu redor, para depois retomar a marcha, mesmo de repente na marcha acelerar ou diminuir o passo. Então, muito obrigado mais uma vez e espero que tenham gostado desse tema também. E
vamos em frente. Excelente semana, né? Excelente final de semana, hoje sábado, né? Mas dependendo do dia e horário que você está assistindo, um excelente dia para você, uma excelente noite. Se estiver viajando, ouvindo aí durante a viagem, faça uma boa viagem. Uma excelente semana para todos. Um grande abraço e muito obrigado.